quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo 1, Salmo 1. Neste domingo e no próximo, os 2 primeiros domingos de 2026, deste novo ano, nós olharemos para os Salmos 1 e 2. Os Salmos 1 e 2, eles formam uma unidade literária. Eles se complementam entre si, por mais que eles sejam divididos, e de fato são 2 salmos, eles se complementam no que diz respeito ao seu conteúdo. E esses 2 salmos, eles funcionam como uma porta de entrada, como um portão de entrada ao livro dos Salmos. O livro dos Salmos tem 150 salmos, ele é dividido em 5 diferentes livros, como se fossem grupos de salmos, e é provavelmente o livro da Escritura mais usado ao longo de toda a história da Igreja e do antigo Israel. Esses salmos eles foram compostos num período de mais ou menos 1000 anos, por diferentes autores, e eles eram utilizados inicialmente pelo povo para orar a Deus, para cantar ao Senhor. Nós temos pelo menos 15 salmos que eram usados para cantar enquanto o povo rumava a Jerusalém para prestar culto ao Senhor. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos que Jesus, no seu ministério terreno, ele usa muitas vezes os salmos. Por exemplo, quando Cristo está na cruz, em meio ao sofrimento, ele ora salmos. Jesus, mesmo depois de ter ressuscitado, ensinando os seus discípulos, ele afirma lá em Lucas 24:44 que tudo aconteceu para se cumprir o que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E o Senhor Jesus Cristo, em seu ministério terreno, enquanto ele esteve aqui nesta terra, o texto do Antigo Testamento que ele mais citou foi o livro dos Salmos. Para ensinar os seus discípulos, para corrigir os seus discípulos. O texto que ele mais usou foi o livro dos Salmos. E veja, o livro dos Salmos, de acordo com alguns estudiosos, ele é dividido em 5 livros para fazer referência aos 5 primeiros livros da Escritura, conhecidos como Pentateuco, ou o livro da lei. Se os 5 primeiros livros da Escritura, o Pentateuco, eles são a lei de Deus, que é dada ao povo de Deus para que o povo cumpra, o que nós vemos quando nós olhamos para esses 5 livros do Saltério é que esses livros foram dados também por Deus a nós, agora para que nós devolvamos ao Senhor em obediência. Então nós devemos olhar para o livro dos Salmos como um livro que serve para toda a nossa vida. Certamente na sua vida devocional, nas suas orações, nos seus momentos de angústia, você recorre muitas vezes ao livro dos Salmos. Se você não faz, você deveria fazê-lo. E parte da aplicação do sermão de hoje e do próximo domingo é te encorajar a fazer isso mais vezes. E nós vamos olhar para esses 2 salmos, hoje para o Salmo 1 e no domingo que vem para o Salmo 2, como este portão de entrada para o livro dos Salmos, para este livro que tem riquezas nele, muitas riquezas, que devem ser utilizadas por nós em toda a nossa vida cristã, em toda a nossa vida com o Senhor. Portanto, vamos à leitura do Salmo. Primeiro, eu farei a leitura do Salmo, peço que você acompanhe com atenção. Diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Até aqui a leitura da palavra do Senhor, que o Senhor nos ajude nesta manhã. Meus irmãos, quando nós estamos começando uma empreitada, quando nós estamos mudando alguma coisa na nossa vida, um bom exercício é consultar alguém mais sábio, mais velho ou que já passou por aquilo. Se você, quando iniciou na sua profissão, na sua área, você provavelmente
buscou o conselho de alguém que já trabalhava nessa área, que já conhecia. Se você mudou a sua carreira no meio da sua vida, provavelmente você buscou o conselho de alguém. E é assim na nossa vida. Quando as coisas mudam, quando nós vamos trilhar caminhos novos, geralmente nós buscamos o conselho de alguém que já trilhou aquele caminho. O exemplo mais simples ou mais básico que eu posso dar, que se refere muito à minha jornada aqui em Santo André, é que por muitas vezes, quando eu fui para a casa de alguém, ou quando eu fui para algum lugar junto com irmãos aqui da igreja, muitas vezes alguns disseram assim, eu vou com o meu carro e você vem me seguindo. E é um exercício muito simples, basta que alguém vá à frente com o seu carro e você vai atrás, confiando que aquela pessoa está te levando para o lugar adequado. Contudo, se essa pessoa que está te guiando, que está ali dirigindo o carro que você está seguindo, se ela começa a frear o carro em lugares que não tem uma placa de pare, que não tem um farol, um semáforo, você começa a pensar, será que essa pessoa sabe para onde que ela está indo? Será que é confiável continuar seguindo essa pessoa? A gente fica em alerta. E a nossa vida é assim também. É sempre mais fácil ou aconselhável você seguir os passos de alguém que já trilhou, que conhece aquele caminho, que conhece os perigos daquele caminho. E o Salmo 1, o primeiro salmo de 150 salmos, ele é este salmo. Ele é o salmo que nos direciona, que nos mostra o caminho. Ele funciona como um portão de entrada, onde você é conduzido ao livro dos Salmos. E há algo importante nesse salmo que nós precisamos notar, que muitas vezes passa despercebido. Quando nós olhamos para este salmo, para o Salmo 1, nós olhamos para ele de modo que podemos resumir, se você está com a sua Bíblia aí, se você tem uma Bíblia editada pela SBB, você pode resumir esse salmo como o título que está em negrito aí em cima, os justos e os ímpios. Como se o salmo estivesse apenas dando instruções para você de como você deve conduzir a sua vida para que você seja reconhecido como um justo, apenas com aplicações moralistas. Mas há algo importante aqui que se passa despercebido. E se passa mesmo. O que se passa despercebido é que neste salmo, neste portão de entrada ao livro dos Salmos, nos está sendo apresentado um rei. Um rei está no portão desses salmos, no portão de entrada do livro dos Salmos. E este rei já percorreu o caminho de todos os outros 149 salmos. E esse rei está no Salmo 1 para acompanhar aqueles que entram por essa porta e percorrem o caminho. Quando nós olhamos para este salmo, nós vemos um contraste, os justos e os ímpios. Mas se você observar bem aí a sua Bíblia, e eu peço a você que mantenha aberta a sua Bíblia, é que você vai observar aí que nos versículos 1 a 3, está sempre no singular. Bem-aventurado o homem. Este homem não anda, ele não se detém, ele não se assenta, antes o seu prazer, o prazer do homem, no singular, ele medita na lei, ele é como a árvore plantada, e tudo que ele faz é bem-sucedido. Está falando do justo, e não dos justos. O contraste deste salmo não é entre os justos e os ímpios, é entre o justo e os ímpios. Este é o contraste que deve ser observado neste salmo, o contraste de um indivíduo com uma coletividade. E este contraste é intencional, porque existe um único indivíduo que se destaca como justo em oposição aos ímpios. E esse justo é chamado de bem-aventurado. E por que que esse justo, esse homem bem-aventurado, como eu já disse, porque ele é um rei que está na porta do saltério, porque ele é um rei. Veja, eu quero mostrar para você por que este justo que está sendo apresentado no Salmo 1 é um rei. A primeira razão apresentada pelo Salmo 1 está no versículo 2, que diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Quero que você abra sua Bíblia agora, lá em Deuteronômio, capítulo 17, a partir do versículo 14. O título dessa sessão, acima lá do versículo 14, é assim: a eleição e os deveres de um rei. A eleição e os deveres de um rei.
Lembre-se que o livro de Deuteronômio está no Pentateuco, dentre os primeiros 5 livros da Escritura, o livro da lei. Nós vamos ver aqui a descrição do que seriam os deveres do rei, a partir do versículo 18, Deuteronômio 17, a partir do 18 diz assim: também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo, e nele terá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estatutos para os cumprir. E isto fará para que seu coração não se eleve sobre seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, e ele e seus filhos no meio de Israel. A primeira razão pela qual este bem-aventurado do Salmo 1 é um rei, é porque no versículo 2, a Escritura nos diz que o prazer deste rei, o prazer deste homem está na lei do Senhor, e ele medita na lei de dia e de noite. Veja, nós lemos aqui em Deuteronômio 17 que o rei teria que fazer uma cópia da lei que estava lá com os sacerdotes. E ele devia ter essa cópia consigo, a fim de que ele meditasse nessa lei de dia e de noite, a fim de que ele gastasse tempo lendo esta lei, conhecendo esta lei. E Deuteronômio ainda indica a razão pela qual o rei deveria fazer isso, para que o seu coração não se ensoberbecesse, para que ele não fosse colocado numa posição pelo seu próprio coração, acima daqueles a quem ele dominava. Ele precisava se lembrar que ele é igual aos seus e que ele está abaixo da autoridade de Deus. A sua posição não deveria não deveria levar o coração dele a considerar a sua posição superior. Quando nós olhamos para o Salmo 1, para este homem bem-aventurado que medita na lei do Senhor de dia e de noite, que o seu prazer está na lei do Senhor, nós encontramos um rei cumprindo exatamente o que a lei esperava de um rei. Era esperado do rei que ele meditasse. Se este homem medita, ele está cumprindo aquilo que se espera de um rei. A segunda razão pela qual esse bem-aventurado do Salmo 1 é um rei está no final do versículo 3, que diz assim: e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Se você ler esse salmo com seriedade, com sinceridade, você sabe que eu e você podemos ser o mais justo que nós quisermos, que nós pudermos ser. Nunca vai ser verdade que tudo que a gente fizer vai ser bem-sucedido. Não nesta terra. Não seremos bem-sucedidos em tudo que nós fizermos. Neste mundo, neste lado do cosmos, os justos, os santos, aqueles que servem ao Senhor Jesus, se dão mal muitas vezes. Muitas vezes. Em Josué, capítulo 1, versículo 8, se você não se lembra, é o chamado do Senhor a Josué, para que ele passasse agora a liderar o povo, que antes era liderado por Moisés. E o que o Senhor diz para Josué? Ser forte e corajoso. Medita na minha lei de dia e de noite. Se você fizer isso, tudo que você fizer não vai se frustrar. Todos os teus planos serão bem-sucedidos. O Senhor faria prosperar o caminho de Josué, caso ele meditasse na lei do Senhor, de dia e de noite. Mas ainda há uma terceira característica que vai um pouco além do Salmo 1. Veja, se você virar aí uma página da sua Bíblia no Salmo 3, no versículo 5, está escrito assim: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Este versículo mostra como o rei, e no caso do Salmo 3 é o rei Davi, mesmo em meio à adversidade, em perseguição, Davi aqui fugia do seu próprio filho, que havia destronado o seu pai, que estava correndo com todo o exército para matar o seu pai. Davi ainda diz: deito e pego no sono. Davi não perde o sono, mesmo em seus momentos de maior aflição. E ele diz: porque o Senhor me sustenta. Se você observar depois no Salmo 4, no versículo 8,
que é um salmo de Davi também. Davi diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Se você observar agora o Salmo 5, no versículo 3, está escrito: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. E depois, no Salmo 6, se você observar o versículo 6, diz assim: estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Se você prestou atenção na leitura destes salmos, dos salmos 3 a 6, em diferentes versículos, você pode perceber que Davi orou os salmos de manhã, quando ele acordou, e ele orou os salmos à noite, quando ele ia dormir. Este é um rei, fazendo exatamente o que se espera dele, meditando na lei do Senhor, de dia e de noite. O homem bem-aventurado do Salmo 1 é um rei, e a ele foi dada a responsabilidade de meditar na lei do Senhor. Nos Salmos 3 a 6, o que nós vemos é Davi na posição de rei, encontrando prazer na lei do Senhor, orando estes salmos, levando as suas aflições ao Senhor, através de orações e de cânticos. Este rei, meus irmãos, que está apresentado a nós, aqui no Salmo 1, ele tem o seu caminho descrito neste Salmo. Nós podemos observar que, por mais que o Salmo esteja falando de um caminho, ele fala muito mais do que o caminho não é, do que necessariamente do que o caminho é. Muito mais do que o caminho não é, do que o caminho é. E esse caminho não é o caminho dos ímpios. No versículo 4, a expressão que inicia o versículo é assim: os ímpios não são assim. No hebraico, a expressão aqui, ela chama atenção, ela é distintiva. Ela está mostrando um grande contraste com tudo que foi dito nos versículos 1 a 3. Para mostrar que são caminhos diferentes. E o que o salmista está dizendo é que o caminho do justo não é o caminho dos ímpios. O caminho do justo conduz os seus viajantes para mais perto do Senhor Deus, enquanto o caminho dos ímpios os afasta do Senhor. O texto nos diz que o homem bem-aventurado, ele não anda no conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Existe uma ideia de progressão aqui bem clara. Primeiro, nós vemos 3 nãos. Ele não anda, ele não se detém e ele não se assenta. O que é traduzido aí na sua Bíblia por nem é um não. Ele não se assenta. São 3 nãos. Ele não. E tem 2 ideias de progressão aqui. Ele não anda, ele não se detém e ele não se assenta. Ou seja, ele não anda, ele não para e ele não finca raízes. E mais, ele não ouve o conselho, ele não se detém no caminho e não se atenta na roda. A ideia de progressão aqui é a seguinte: ele não ouve as vozes dos ímpios, ele não ouve o conselho dos ímpios. No que diz respeito à criação de filhos ou aos problemas no casamento, ele não vai ouvir não crentes. Ele também não se detém no caminho, ou seja, ele não para ouvir. A diferença aqui é que o conselho é quando você para e apenas ouve um conselho. O se deter no caminho é quando você passa a andar com aquela pessoa, quando você se submete às ideias dela. E depois, seguindo a progressão, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, ele não passa a fazer parte daquele grupo. Ele não passa a fazer parte daquele grupo de ímpios. A ideia aqui é de uma progressão. E no texto hebraico, a ideia aqui é de um perfeito completo. Ou seja, o homem bem-aventurado, ele não andou. Ele não andou. O bem-aventurado, ele não se deteve no caminho dos pecadores.
e ele não se assentou à roda dos escarnecedores. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, fica claro, fica evidente, porque no Evangelho, porque em toda a Escritura, nós vemos dois caminhos. Nós vemos uma porta estreita e um caminho largo. Dois caminhos existem nesta vida, e o mundo oferece um caminho que parece muito alegre, muito atraente. É como você viajar na Avenida Bandeirantes ou na Castelo Branco. Uma avenida grande, com várias pistas, com velocidade de cruzeiro 110, 120. Enquanto a porta estreita parece uma rua bem apertadinha, uma estrada de chão. O caminho que o mundo nos oferece parece atraente, sedutor, mas esse caminho progride para o mal. O rei retratado aqui no Salmo 1, ele não se identifica em momento algum com o caminho dos ímpios, com nenhuma parte deste caminho. Este rei descrito no Salmo 1, ele é ilustrado no versículo 3 como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha e tudo o que ele faz é bem sucedido. E é possível a gente observar o contraste claro aí, a partir do versículo 4, que passa a descrever o caminho dos ímpios. E é somente nos versículos 5 e 6 que aparece, ao invés de justo, a palavra justos. Veja aí. No versículo 5, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Os justos aparecem nos versículos 5 e 6, mas eles não aparecem com uma ação ativa, mas passiva. É o Senhor que será benevolente e misericordioso para com os justos. Quem é a árvore plantada junto à corrente de águas? Quem é aquele que não andou, não se assentou, não se deteve no conselho, no caminho e na roda dos pecadores, dos ímpios, dos escarnecedores? É um rei. Este é um rei. Enquanto o caminho dos ímpios, no plural, está destinado ao juízo, nós vemos que esse justo agirá de modo benevolente e misericordioso para com os justos. E este salmo, meus irmãos, nos leva a fazermos uma autoanálise de nós mesmos, a nos perguntarmos, em primeira instância, o conselho de quem nós temos ouvido? Quando nós temos uma dúvida, quando nós não sabemos como agir em determinada circunstância, nós ouvimos o conselho de quem? Quando nós não temos dúvidas, quando tudo parece muito bom, quando tudo parece estar alinhado, o conselho de quem nós ouvimos? Quem é o grupo de pessoas que nós frequentemente procuramos? Quem é o caminho? Quem é o nosso caminho? Qual é o nosso grupo? Qual é a roda na qual nós nos assentamos? Será que nós temos como referência pessoas não cristãs? Será que nós temos como referência ciência? Ou será que, diferente deste caminho que está apresentado aí a nós, nós podemos dizer, conforme o versículo 2 do Salmo, que o nosso prazer está na lei do Senhor e nela nós meditamos de dia e de noite? Onde está o nosso deleite? Onde nós procuramos as informações para viver uma vida que seja adequada diante do Senhor? Onde nós procuramos informações, conselhos. Você precisa fazer essa análise e se lembrar deste salmo, que o justo tem o seu prazer na lei do Senhor
e nela ele medita de dia e de noite. Mas parte do nosso exercício aqui é observar que um rei nos está sendo apresentado. E isso se dá, meus irmãos, porque quando nós olhamos para esses primeiros 3 versículos do Salmo 1, nós vemos que é um peso muito grande colocá-lo sobre nós. É um peso muito grande colocar sobre qualquer homem que viveu nesta terra. Veja, se nós olharmos para Davi, será que Davi é este homem que tinha mesmo o seu prazer na lei do Senhor? Nós lemos aqui vários versículos dos Salmos 3 a 6, onde Davi está meditando na lei do Senhor. Mas será que esse homem, ele foi realmente um rei que teve o seu prazer na lei do Senhor? Ou ele esteve em alguns momentos mais preocupados com as suas vitórias nas guerras? Ou ele esteve mais preocupado com o seu próprio prazer, tomando a mulher de outro, assassinando um dos seus homens? Será que seu filho, Salomão, que foi o último rei do reino unificado, que fez os maiores avanços daquele reino, que tinha a maior terra, será que esse rei era um rei que tinha o seu prazer na lei do Senhor? Ou ele estava mais preocupado com os seus muitos casamentos, em agradar as suas muitas esposas, permitindo que inclusive fosse oferecido culto a outros deuses na terra que fora prometida pelo Deus Altíssimo? Será que nós poderíamos mencionar algum outro rei a partir do período do reino dividido? Reis que se afastaram progressivamente de Deus, mesmo aqueles que faziam reformas e se voltavam para o Senhor, ainda assim não conseguiam extinguir o culto a outros deuses. O rei do Salmo 1, este rei que é bem-aventurado, ele não pode ser identificado com nenhum desses. Com nenhum desses. Quando nós pensamos aqui na vida de Davi, de Salomão e de outros, nós vemos que eles não têm essa perfeição moral que o Salmo 1 nos apresenta deste rei. Essa perfeição, ela não compactua com os pecados, com inúmeros casamentos, com desejos do coração que são pecaminosos. Este rei que canta os salmos, que medita na lei do Senhor, ele é um rei muito maior do que Davi e Salomão, muito maior do que nós, que olhamos para a Escritura e vemos que somos também oficiais do Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos que apenas um pode ser este rei. O Senhor Jesus, quando no deserto, tentado por Satanás, na primeira tentação, Satanás o acusa de ter fome e diz: já que tu és Deus, transforma essas pedras em pão. Jesus responde dizendo: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando Satanás o tenta no seu momento de fragilidade, Jesus revela que a palavra de Deus é o seu alimento, porque este rei tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. Esse rei enxerga a palavra de Deus como um alimento que precisa ser ruminado. Essa é a expressão traduzida por meditar no versículo 2. É ruminar, é gastar tempo, é mastigar até que todos os nutrientes sejam extraídos da palavra. Você pode se perguntar: como eu posso meditar na palavra de Deus, como eu posso ruminar a palavra de Deus, ou como eu deveria ter uma vida devocional que agradasse ao Senhor, que me fizesse crescer no Senhor? Talvez a resposta seja: rumine os salmos. Quando você se acordar, todos os dias pela manhã, abra a Escritura, leia a Bíblia nos primeiros minutos, nas primeiras horas do seu dia, e guarde aquela leitura, para que conforme o seu dia for progredindo e você for confrontado com diferentes situações, você traga à memória o texto da palavra de Deus e haja em conformidade com a palavra de Deus.
Eu convido você nesta manhã a ruminar, a rever, a fazer uma avaliação da sua vida. O quanto você tem meditado na palavra de Deus, o quanto você tem ruminado esta palavra, quanto tempo você gasta do seu dia. Smartphones semanalmente passam um relatório de quanto tempo você gastou na semana usando seu celular, seja para trabalho ou para recreação. Todas as semanas, por menor que seja o tempo, quando eu vejo esse relatório, eu me entristeço. No último relatório que eu recebi, eram um pouco mais de 2 horas. 2 horas e 30, 2 horas e 50, não lembro exatamente. E eu me peguei me avaliando e dizendo, eu não gastei 2 horas e 50 do meu dia apenas lendo a Escritura, mas eu pude gastar mexendo no celular. Faça uma avaliação da sua vida. Gaste horas do seu dia permitindo que a palavra se torne o seu alimento, permitindo que você medite nessas palavras, você traga à tona essa palavra no seu dia, em momentos de dificuldade. Observe com atenção no versículo 3, agora, como essa árvore está plantada junto à corrente de águas. E o texto diz que no devido tempo dá o seu fruto, a folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Essa árvore que está sendo descrita junto à corrente de águas, essa expressão junto, ela pode ser lida também como sobre a corrente de águas. Eu não conheço muito a respeito de árvores, mas na região em que eu cresci, do litoral catarinense, existem algumas regiões de mangues. E o mangue, aquela a região úmida, aquosa, existem várias árvores lá, que estão sob aquelas multidões de águas. E essa árvore, descrita no Salmo 1, é uma árvore que está sobre a corrente de águas. E por quê? Porque essa árvore, ela é descrita também por João, lá em Apocalipse 22. Abra sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 22. João está recebendo a última visão que foi revelada pelo Senhor, e depois dessa visão ele vai selar o livro para que nada mais seja acrescentado à revelação que foi dada por ele, dada por Deus através dele. E no capítulo 22 ele começa a descrever a nova Jerusalém, a cidade celestial. E João nos diz, versículos 1 e 2, então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nós vemos aqui em Apocalipse 22 a menção à árvore da vida. Se você se lembra da história, lá em Gênesis 3, depois de pecarem contra o Senhor, Adão e Eva foram expulsos do jardim. Para quê? Para que não comessem do fruto da árvore da vida. Mas o que o Salmo 1 nos diz, junto com Apocalipse 22, é que um dia nós contemplaremos essa árvore novamente. E nós comeremos do seu fruto. E essa árvore da vida, ela está plantada de modo que ela está em uma e na outra margem do rio. Como seria possível uma árvore estar nas duas margens do rio, se ela não estivesse sobre o rio? Essa árvore que está sobre o rio, que está de um e de outro lado do rio, ela produz frutos de mês em mês. Ou seja, no devido tempo, ela dá o seu fruto. A sua folhagem não murcha, pelo contrário, as suas folhas são para cura das nações. Ela dá o seu fruto no tempo devido. Quando o salmista registrou o Salmo 1, orando, cantando ele ao Senhor, ele escreveu fazendo referência à árvore da vida. Ele não tinha em mente qualquer outra árvore aleatória, não. Ele tinha muito claro em sua mente a árvore da vida.
que serviria de alimento. O Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, em seu ministério terreno, ele também disse que o seu corpo e o seu sangue nos serviriam de alimento. Ele disse que toda a palavra de Deus é o nosso alimento. O Senhor Jesus disse que nós, se nos alimentássemos dele, se nós bebêssemos da água que ele oferece, nós não teríamos fome e sede. O que o Salmo 1 está nos dizendo, meus irmãos, é que em Cristo uma nova vida é oferecida a nós. E mais, nos é oferecido novamente o comer da árvore da vida. No novo céus e na nova terra nós comeremos, nós desfrutaremos, nós teremos comunhão plena novamente com o nosso Senhor. E o que este salmo está nos mostrando é que para nós chegarmos lá, nós temos que cumprir uma jornada. Mas veja, não é uma jornada onde você vai trilhando, sem saber para onde você está indo, sozinho, desacompanhado, não. É uma jornada que você trilha acompanhado. Eu estive em Santa Catarina e tive que contar em diferentes cenários que eu fui assistir um jogo do Corinthians, lá na Arena Corinthians. A reação das pessoas era assim: cara, como que você foi lá? Meu, você foi em Itaquera? E aí, não te roubaram não? Você saiu de lá bem? Sabe qual foi a minha resposta? Eu estava bem acompanhado, eu estava seguro. Eu fui com alguém que conhecia o caminho. E este salmo nos ensina a trilhar uma jornada com passos bem definidos, não sozinhos, mas juntos de alguém que já trilhou o caminho. Nós não podemos percorrer esse caminho. É por isso que nós não podemos olhar para esse salmo e dizer assim: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho, que não se detém no caminho, que não se assenta na roda, que tem seu prazer na lei do Senhor, que é como árvore, aplicando a nós, simplesmente, diretamente. Porque é impossível que nós trilhemos esse caminho por nossas próprias forças. O nosso prazer está em satisfazer os desejos pecaminosos do nosso coração. O nosso prazer está nas satisfações terrenas. O nosso prazer está em olhar para essa terra e nos vermos como bem-sucedidos, acima uns dos outros. Mas, nesta manhã, o caminho que nos está proposto e o convite do Salmo 1 é: trilhe o caminho da vida cristã, junto com Cristo Jesus. Cristo é o Rei. O Salmo 1 nos convida a trilhar esse caminho acompanhados por um Rei justo, por um Rei que é chamado de o Bem-aventurado. Este Rei, ele prometeu estar conosco todos os dias, até que ele volte para nos levar para Nova Jerusalém, para nos levar para a cidade santa. E ele prometeu que derramaria o seu Espírito sobre nós. E o seu Espírito, que é o Consolador, estaria conosco todos os dias. Portanto, meu irmão, neste ano que está se iniciando, 2026, avalie que importância você tem dado a esta jornada, a esta caminhada, a meditação na palavra de Deus. Eu convido você para abrir a sua Bíblia hoje, para abrir a sua Bíblia amanhã de manhã, gastar tempo meditando nela, sabendo que enquanto você está lendo a Escritura, mesmo que você esteja sozinho, Cristo está com você. Mesmo que seja difícil entender as palavras que estão escritas aqui, o Espírito é quem está te alimentando, transformando a sua vida. Talvez você ainda não tenha iniciado esse caminho, mas o convite do Salmo 1 permanece aberto para este ano de 2026.
E o meu desejo aqui é a palavra de Deus deixe de ser apenas um recurso do qual você aproveita, do qual você ouve no domingo de manhã. Deixe de ser um recurso do qual você recorre quando as coisas não parecem muito bem. Mas passe a ser o seu alimento diário. Que os salmos sejam para nós uma escola de oração ao Senhor, uma escola de adoração ao Senhor, uma escola de deleite e alegria, mesmo quando as coisas não vão bem na nossa vida. E saiba que, enquanto você trilha esse caminho, você não está sozinho. Cristo Jesus está com você. Ele está caminhando com você. Desfrute da presença dele. Desfrute dos benefícios de Cristo Jesus e da sua palavra. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que nos concedeu a vida eterna. Mas ele não apenas nos concedeu um presente, ele está conosco diariamente. Desfrute deste bem. Amém.